Então vamos dar continuidade à história do nosso padroeiro São Francisco de Paula. No encontro passado nós vimos que ele começou a formar então a sua congregação, onde começou a aparecer várias pessoas jovens também fazendo parte da congregação de São Francisco. E nós vemos hoje que também essa congregação foi se estendendo por toda a região de Paterno e também na diocese de Cosenzo, onde que muitas cidades estavam pedindo. Então veio a solicitação então para que Francisco construísse uma nova casa religiosa. Francisco então foi também construir. Também nessa construção também realizou muitos milagres, como também nós vimos no encontro anterior, na primeira construção do primeiro convento. Mas também nós ficamos vendo que foi uma bênção de Deus, né, essa construção, onde muitos milagres aconteceram. E depois que ficou pronta a casa que Francisco construiu, foi chamada de Convento dos Milagres. Então, vem a pergunta então, por que, né, que Deus concede tantos milagres? E São Tomás de Aquino lhe dá uma explicação, que Deus, né, permite os milagres em alguns taumaturgos, alguns santos, para que aquilo que ele está ensinando seja realmente uma verdade. E também para que esses milagres acontecem, para que também a própria sirva aquilo para ajudar na fé do povo cristão, que vê a veracidade daquilo que quem está ensinando. Então nós vemos a razão porque muitos milagres aconteciam realmente nessa época e que São Francisco de Paula foi essa pessoa realmente que recebeu a graça de Deus para realizar tantos milagres. Mas sabemos também que veio muitos incrédulos. Uma certa vez, 2 homens aproximaram-se de Francisco e um deles diz assim, está erguendo um novo convento, né? Esse charlatão. E o outro diz assim, e ainda não houve ninguém que o desmascarasse. Se aproximaram-se de Francisco e Francisco vem ao encontro deles e fala assim, eu percebo na fisionomia de vocês que vocês me querem o mal, mas que Deus não permita realmente essas blasfêmias de vocês. Mas digam então a mim o que vocês estavam pensando. E eles tentam a falar, mas a voz não sai. E Francisco diz assim, nem adianta vocês quererem realmente insistir para falar, porque Deus não vai permitir que vocês pronunciem certas blasfêmias. E Francisco então faz com que volte a voz deles, e quando recobram novamente a sua voz, eles ajoelham diante de Francisco e reconhecem que realmente ele é um santo. Vemos então que houve a conversão deles, realmente nesse momento que eles viram que Francisco tinha bloqueado, digamos assim, tinha fechado para que eles não pudessem falar naquele momento. No momento certo, Francisco libera novamente a voz a eles. Mas também continua tendo muitos ainda outras multidões de pessoas que queriam também ser incrédulos a Francisco. E o mais que encabeçava essas pessoas era um próprio padre Antônio, que fazia parte da congregação dos padres, da congregação de São Francisco. Então, esse padre Frei Antônio, ele, Socoseto era o sobrenome dele, ele era o mais que encabeçava isso
e era o mais, digamos assim, considerava até inimigo de Francisco, né? Porque achava que Francisco era um charlatão. E aconteceu que um dia esse padre precisava celebrar na região de Paterno. Ele foi de manhã cedo e primeiro ele quis encontrar-se com Francisco, né? Chegou lá e viu Francisco trabalhando. Ele fala assim: como pode falar tanto, pregar sobre virtudes, e quando é um charlatão, né? Uma pessoa ignorante? Francisco não se incomoda com aquilo, vai ao encontro dele, e está muito frio, caindo neve de manhã, muito frio. Francisco vai perto de um fogo que eles tinham feito para se aquecer e pega então um punhado de brasas, aquelas ali do fogo, e leva para ele e diz assim: olha, padre, procure aquecer-se, que está muito frio nesse inverno. E ele fala assim que para Deus nada é impossível e que nós devemos amá-lo a Deus, né? Que nós somos irmãos. E quando ele fala isso, esse padre então prostra-se de joelho diante dele e pede perdão realmente, e reconhece que Francisco realmente é um santo. E ele fala então que a partir de agora ele não vai dar mais ouvido àqueles que estão falando, os incrédulos falando de Francisco. Então podemos ver aqui que Francisco, ele teve digamos assim, uma vida que todo mundo aplaudia porque ele fazia milagres, mas também apareceu aqueles incrédulos. Mas cada um deles que aproximava de Francisco, Francisco ia ao encontro deles, e Francisco realmente mostrava que Deus estava com ele e fazia converter essas pessoas. Então, por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No próximo encontro, então, vamos ver novamente que Francisco é convidado para a construção de um novo convento. Vamos ver o que irá acontecer, então, nessa nova construção.